Oi, pessoal. Essa é a disciplina de Química Inorgânica Básica, que vai ser ofertada no modo de ensino remoto emergencial. Eu sou a professora Raquel Mamerini e essa disciplina vai ser dividida em módulos. Esse é o módulo de ácidos e bases e essa é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias ácido e base mais conhecidas e estudadas aí. Vamos falar um pouco da teoria de Arrhenius, uma breve revisão, porque é uma teoria que a gente já viu em outros momentos. Vamos abordar os conceitos de Bronsted-Lowry e os conceitos de Lewis. Então, vamos começar revisando um pouquinho a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius é uma teoria baseada em solução aquosa, onde Arrhenius define ácido como qualquer substância que aumenta a concentração do íon hidrônio, ou também chamado de hidroxônio, que é o íon H3O+, em solução aquosa. O exemplo mais conhecido e mais estudado que a gente tem é o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, então, ele é um ácido de Arrhenius, porque ele reage com a água, formando, então, o meu íon hidrônio. E formando também o meu ânion clorito. Do mesmo modo, o gás carbônico é um ácido, porque na presença de água, ou seja, gás carbônico borbulhado em água, ele forma um ácido carbônico, que já em solução sofre posterior reação para produzir o íon hidrônio, que é o que caracteriza um ácido de Arrhenius, e o meu ânion hidrogênio carbonato. Uma observação importante é que um íon H+, né, ou seja, o núcleo de um átomo de hidrogênio, ele não vive em solução aquosa separadamente. O íon H+, né, ele reage com a água, formando, então, esse íon que a gente chama de hidrônio. Aqui tem um modelo tridimensional da espécie hidrônio. Então, H+ combina-se com a água, formando um íon hidrônio ou outros aglomerados, né, através de interações intermoleculares. Aqui mesmo a gente tem uma representação do íon H9O4, que é uma representação aí de 4 moléculas de água interagindo entre si através de uma ligação de hidrogênio. Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas substâncias que são capazes de doar o H+ para a água, formando então esse íon hidrônio. Arrhenius classifica algumas substâncias, essas substâncias, de acordo com a quantidade de H+ que cada substância é capaz de fornecer para a água. Então, aqui a gente tem como exemplo o ácido clorídrico, que a gente acabou de ver que na reação com a água, doa um íon H+ para a água, formando então o meu clorito. Todas essas reações aqui representadas estão simplificadas na forma de H+, mas lembrando que em solução aquosa, este H+ está presente na forma do hidrônio, porque a água captura esse íon H+. O ácido nítrico também é capaz de doar apenas um H+ para a água. Lá na frente, na aula de hoje ainda, a gente vai ver o porquê essas espécies só têm um hidrogênio ou 2 hidrogênios, ou a quantidade de hidrogênios que cada substância é capaz de doar. Aqui o ácido perclórico também ele é capaz de doar apenas um H+, nesses casos aqui, obviamente, ele só tem este H+ para ser doado, então não tem muita complicação. O ácido acético a mesma coisa, e em um dado momento a gente vai discutir por que esse hidrogênio aqui ele é ionizável e os demais hidrogênios da cadeia carbônica não são. O ácido acético, então, ele também é capaz de doar apenas um H+. Esses ácidos que só possuem um hidrogênio ionizável na fórmula, eles são chamados de ácidos monopróticos, porque eles só podem doar um próton, um H+ para a água, para formar o meu íon hidrônio. Neste outro quadro, a gente vê outros exemplos de ácidos comuns, por exemplo, o ácido sulfúrico. A gente tem no ácido sulfúrico 2 hidrogênios capazes de doar um H+ para a água. Esse tipo de ácido, que tem 2 hidrogênios ionizáveis, são chamados de diprótico, porque eles têm 2 H+ disponíveis para fazer a reação com a água. O ácido carbônico aqui, também ele é capaz de doar
2H+ para a água, também chamado então de diprótico. E isso acompanha a nossa terminologia conhecida. Quando eu tenho 2 prótons, é diprótico. Quando eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, triprótico, e assim sucessivamente. Aqui, no caso do ácido fosfórico, eu tenho 3 hidrogênios possivelmente ionizáveis, formando, então, 3H+ para reagir com a água e formar um íon hidrônio. O ácido fosfórico, então, é comumente chamado de um ácido triprótico. Esses ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável são chamados de ácidos polipróticos. Segundo Arrhenius, base é qualquer substância que aumenta a concentração de íon hidróxido em água. O exemplo mais comum que a gente tem é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. Ele libera em água Na+ e OH-, formando, então, em solução, íons Na+ e íons hidroxila. Uma vez que o NaOH aumenta a concentração de OH- na água, ele é considerado uma base de Arrhenius. Vamos lembrar também que a reação entre um ácido forte e uma base forte de Arrhenius produz uma substância que a gente denomina como sal e água. E essa reação entre um ácido forte e uma base forte é chamada de reação de neutralização. Então, a gente pode definir sal como todo composto iônico cujo cátion provém de uma base e o ânion provém de um ácido. Vamos ver aqui alguns exemplos. O ácido clorídrico, então, foi o ácido que a gente acabou de ver, reage com o hidróxido de sódio, formando, então, NaCl mais água. Vamos ver a reação iônica aqui representada. Em solução, então, meu ácido clorídrico vai me doar um íon H+, para reagir lá com minha água e formar um íon hidrônio. Vai ter em solução o íon cloreto. Já o NaOH forma Na+ em solução, mais um íon hidroxila. Então, na resultante, eu vou ter concentração de íon Na+ na água, íons cloreto e uma quantidade de H2O. A reação, então, ela pode ser simplificada da seguinte maneira, né? A reação de formação de água proveniente da reação de neutralização. Um H+, mais OH- formando água. O conceito de Arrhenius para ácidos e bases, embora ele foi um conceito muito importante, e até hoje a gente estuda ele em grande parte aí dos nossos conteúdos de química, ele é muito restrito a um solvente, ele é muito restrito à água. Então, a gente vai ver algumas evoluções dessas teorias, a gente vai começar com a teoria de Bronsted-Lowry.